Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Pois é, começando a semana, segunda, 10 de outubro, a satisfação em poder estar com você mais uma vez ao vivo. Isso está acontecendo já, mais de quase 2 anos e meio, né? A gente está aqui e nunca se esqueça que a gente atravessou uma pandemia, esse negócio de distanciamento, de home office, nós aqui ao vivo em cores todos os dias, de segunda a sexta, sempre com entrevistas interessantes, tudo para levar a você o melhor da informação, muitas das vezes, se não em todas as vezes, com as informações diretamente da fonte. No meu caso de hoje, por exemplo, entrevista com a campeã de votos para a Assembleia Legislativa em 22, está aí, com a camisa, está personalizada, personificada, Janaína Riva, também conhecida como filha do Zé Riva. Faz tempo que eu não vejo o seu pai, viu? Daqui a pouco eu vou perguntar sobre ele, que... Continua feio igual, eu tô brincando. O Riva me dava entrevista sempre, eu gostava muito de entrevistar o Riva, porque na época como repórter de política do jornal, o jornal A Folha do Estado, ligava para o Riva, não tinha uma vez que ele que não atendia, ou retornava e sempre me dava a entrevista que eu queria, não tinha... Está faltando isso hoje em dia, tem uns estrelinhas aí. Mas enfim, a Janaína está aqui a postos com a gente para falarmos durante essa próxima 1 hora aí sobre essa eleição bonita dela, campeã de votos, imitou o pai, né? E a gente vai falar sobre isso muito mais, a questão da própria eleição que está em curso aí, né, para presidente da República. Ela já veio dando um recado aí com a camisa amarela por dentro. Vamos falar também sobre isso e muito mais. Você pode interagir com a gente por meio do WhatsApp 999322529. Professor Lorenberg, como vai? Vai bem? Eu estou sempre bem, ainda mais agora, né? Mais ainda. Dá aula. Lorenberg, ele dá aula o tempo todo. Dá aula. Eu não sei de milagre que a Janaína não foi aluna dele, porque todo mundo que vem aqui já foi aluno do Queria ter sido. Quem sabe ainda você, né? Bezerra veio aqui e falou, não, eu estudei com o Lorenberg na minha juventude e tal. Então tá, olha só, o telefone está aí para você participar com a gente. Obrigado a você que acompanha pela internet, www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Ô, deputada, muito boa noite. De novo, muito obrigado por estar aqui. E olha só, parabéns, foi linda a sua vitória. Obrigada, rapaz. Paulo. 70, olha 82 só. mil. 124. Se bem que não bateu o seu pai já foi muito mais além disso. Foi né? mais. Foi a segunda da história, né? Meu pai é o primeiro, com 94 mil. Parabéns por essa... Eu queria que você fizesse uma síntese de como foi essa disputa aí. E isso, para mim, pelo menos, quebra a seguinte barreira que havia, né? Eu achava que pesquisa para deputado estadual era tudo furado, né? E todas elas, pelo menos as que eu vi, você estava ali encabeçando, ombro a ombro ali com os que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Queria que você fizesse uma síntese desse trabalho aí e também uma oportunidade para você agradecer aí àqueles que votaram na Janaína Riva. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. Boa noite a todos os telespectadores do programa Opinião. É um prazer estar aqui. Quero agradecer aqui, como o Paulo disse, primeiro a audiência, né? E segundo, a cada um dos 82.124 votos que eu tive nessa eleição. E o Paulo disse a verdade, foi um feito, né? Assim, eu achava que podia passar dos 60 mil votos, mas não tinha ideia que podia chegar a mais de 82 mil votos, porque na última eleição, Lorenberg, a gente também acompanhou com pesquisas, Paulo também tinha acesso, né, em 2018, e todo mundo foi muito aquém daquilo que esperava. Então, não é à toa que, à época, eu fui a segunda mais votada com 48 mil votos, foi a primeira com 51.546, hoje a primeira com 82.124, o segundo naquela época teve 37 mil votos e agora o segundo teve mais de 70 mil votos. Então, cresceu bastante o número de votos dos deputados estaduais eleitos, inclusive os não eleitos também. Nós tivemos deputados, né, com mais de 27 mil votos não eleitos.
cresceu bastante a votação de todos os parlamentares e isso acredito muito que seja reflexo desse trabalho de continuidade que foi feito na Assembleia, com uma certa independência, irreverência, personalidade e um grupo também muito forte, porque essa votação eu não fiz sozinha. Hoje, inclusive, era para estar aqui com a gente, até liguei antes para o Paulo, falando com ele se poderia trazer Prefeito de Juara, o prefeito de Juara. Ele acabou que tinha um outro compromisso, mas estaria aqui. Mas dessa vez eu fui apoiada por muitos prefeitos, por muitos vereadores, por muitas lideranças. E acho que tudo isso somou, assim, uma grande vontade também desses líderes políticos de me verem crescer. Porque eu falei muito isso para eles durante o período pré-eleitoral. Olha, me ajudem, minha última eleição como deputada estadual. Então isso também motivou. Eu vi algo nessa eleição, Paulo, que há tempo eu não via, Lorenberg. Até comentei sobre isso com meu pai. Até você perguntou do meu pai está super bem. Pois Eu brinco com ele que eu sou mais bonita do que ele, a gente se diverte com isso, porque tinha uma capacidade também indiscutível, né, uma habilidade política muito grande, mas está bem de saúde, Que começou ótimo. a trabalhar, então assim, tá indo bem, graças a Deus. E nessa votação agora, a gente discutia muito sonhos, assim, parecia que há muito tempo, em uma eleição, como eu senti e vivenciei nessa minha eleição, as pessoas não votavam acreditando e sonhando mesmo politicamente. Sabe aquela coisa de amor e de paixão numa candidatura? Eu vivi isso agora nessa eleição de 2022. De ver apaixonados, pessoas que vestem a camisa pensando no futuro. E isso é muito gostoso, porque eu sempre digo que a última vez que eu vi isso e senti, ainda era adolescente, foi na campanha do Dante de Oliveira. Que você via paixão e emoção. E essa minha campanha, acho que não só eu, mas todos que acompanharam tiveram essa impressão de paixão, de amor. As pessoas assim se vestiam de roxo, pintavam a unha de roxo, pintava a casa de roxo. Assim, é uma coisa assim bonita de se ver o que foi feito agora nessa eleição. Acho que a responsabilidade aumentou bastante. Verdade. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? Eu tenho umas perguntas sobre o Riva também. Assim, eu falo quando eu lembro quando a Janaína foi eleita pela primeira vez, ficava naquela coisa, né? Na sombra do pai, que não sei o quê. E eis que a Janaína chegou e mostrou personalidade própria parlamentar, assim, que eu particularmente falei, caramba, não é que... Já vi essa mulher brava, botando o dedo na cara de deputado petulante ali Agora dentro. eu tô mais calma. Eu já vi... E aí você começa a ver a produtividade, leis, projetos, propostas, e defendendo servidor público, peitando o governador na época do táxi. E agora também, agora não peita muito assim, porque também o Mauro é um bom governador. Mauro, ele pisa miudinho também, né? Ele não vai... E eleito agora com quase 70%. Então, assim, ganhou personalidade própria, mostrou a que veio e está aí. A prova disso que isso que ela falou é bem verdade, né? O reflexo do trabalho que é feito. E não foi só ela, eu também quebrei a cara que eu falava que achava que ia ter uma renovação de uns... De quantos? 40% no mínimo. Teve 25%. Pequena renovação. Renovação, assim, mudança, né? Mudança dos que estavam lá, deputados novos. Eu achei que ia ter bem mais do que nós tivemos aí. E a mudança, né, foi só 25%. Só a força de expressão. Aí o Botelho esteve aqui na semana passada falando assim que não, nem foi 20, foi menor ainda. É porque 2 não foram candidatos. É porque 2 não foram candidatos. Professor Lorenberg. Deputada, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Obrigada. Alegria mesmo de tê-la mais uma vez aqui. Nós ganhamos e ganhamos muito. E o nosso parabéns. Parabéns dobrado. E vou explicar ao amigo telespectador por que é dobrado. O primeiro, pelo êxito da vitória. E o segundo, pelos seus próprios votos. Os seus próprios votos conquistaram a vaga. Não dependeram dos votos dos demais colegas de partido. Por isso, os nossos parabéns dobrado. Obrigada. Deputada, eu tenho uns 3 ou 4 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-la a respeito. E o primeiro deles, eu vou tentar desenhar um quadro e gostaria muito de um comentário seu. Com certeza. Tá? Uma honra. Se eu não puder e não souber desenhar esse quadro, vai me corrigindo, por favor. Ontem saiu publicado no jornal A Gazeta uma matéria da jornalista Janayara Soares, onde ela trazia números fabulosos
e a votação expressiva destinada às mulheres. Ela disse o seguinte, ó, dos 1.842.888 votos válidos, 920.106 votos foram destinados para as candidaturas de mulheres. A votação feminina dá um salto muito grande, fecham aspas. E aí eu trago um outro trecho que é meu. Mas para aí, uma votação expressiva dessa, mas só elegeram 3 mulheres, 2 para a Câmara Federal e 1 para a Assembleia Legislativa, onde foram parar tamanha votação. E aí, voltando para a matéria do Jornal Gazeta, em todo o país, 302 mulheres foram eleitas, das quais 91 deputadas federais. Uma quantia pequena se comparada com o número de candidatas, que foram 9.794. E se comparada ao contingente eleitoral, é menor ainda, porque o contingente eleitoral feminino é de 51,8% no país todo. E no nosso estado, quase 51%. E aí eu gostaria muito de ouvi-la, um comentário a respeito desse quadro, por que ainda nós continuamos tendo uma pequena representação na Assembleia Legislativa e agora na Câmara Federal aumentou de 1 para 2 cadeiras. Lembrando que dentre essas mulheres aí está a campeã de votos para a Câmara Federal, de todos os deputados, né? Mas que infelizmente, para ela principalmente, não é? E para aqueles que votaram nela, ela não conseguiu a eleição, mas foi a campeã de votos, que é a professora Rosa Neide, do PT. Teve uma vítima de um sistema eleitoral, né, que eu lutei contra, porque eu sempre fui a favor da eleição dos mais votados. Eu considero isso mais democrático. Uma eleição onde uma deputada federal faz mais de 120 mil votos e fica fora, não pode ser considerado um processo legitimamente democrático, Lorenberg. Eu, pelo menos, não considero. Eu acho isso um absurdo, né? Não acho justo. Também não acho justo. Assim, e eu falei várias vezes sobre isso. Eu não me lembro, mas eu acredito que talvez, à época, a própria Rosa, eu acho que defendia o modelo, que foi esse modelo utilizado nas eleições. Mas eu sempre defendi o distritão. Acho ele que é os mais votados, né? A gente fala distritão, mas são os mais votados. É o modelo mais adequado para aqueles que buscam voto, fazem voto. Então, assim, para a gente não ficar na dependência dos partidos como é hoje. E quando o Lorenberg ele pergunta sobre vamos dizer, essa situação eleitoral das mulheres brasileiras e mato-grossenses, vamos falar aqui de Mato Grosso um pouco sobre essas eleições. Nós tivemos mulheres com uma votação, como foi dito pela própria Janayara, com votações significativas no contexto geral. Mas quando você vai para o individual, poucas mulheres atingiram votação suficiente para se elegerem. Nós tivemos 2 mulheres eleitas pelo PL, que até então, na nossa somatória de pesquisas, a gente achava que o PL só fazia 2, mas foi beneficiado pela regra eleitoral, que é a regra eleitoral daqueles que não fizeram quociente, 80% do quociente, que é o caso aí que nós temos, por exemplo, do PSB, do PSD, que nós achávamos que poderiam eleger um deputado, o PL acabou fazendo 4 deputados. Mas falta muito, Lorenberg, no contexto geral, falta união para as mulheres, ainda falta união. Nós temos, como você disse, quase 51% do eleitorado em Mato Grosso e nós temos só uma deputada na Assembleia, nós poderíamos ter 2, 3, 4, 5, 6. Então falta união para a gente. Na verdade, o objetivo nosso é buscar metade, né? Ainda falta união e falta mais uma coisa, que é algo assim que a gente, comparando as eleições, você consegue ver que surte efeitos. Falta isonomia na distribuição do fundo eleitoral, uma distribuição mais transparente, mais justa e com mais critérios. O que seria isso, Paulo? Hoje, a maioria dos partidos brasileiros são comandados por homens, certo? E a distribuição do recurso nacional é feita por eles. Então, assim, nas campanhas passadas de vereadoras, nós elegemos muito mais mulheres do que agora. E eu acredito que seja pela distribuição correta
porque numa candidatura, quando você tem prefeitos e você tem vereadoras, você obrigatoriamente, o fundo, ele chega e abriga todo mundo. Nessa eleição não chegou. Então, assim, seria até interessante, Lorenberg, a gente levantar quantas mulheres não receberam absolutamente nenhum recurso do fundo eleitoral. E eu recebi algumas denúncias de mulheres que recebiam fundo e já recebiam assim, olha, você tem que contratar de tal gráfica, você tem que contratar de tal produtora. Tudo. Isso está errado. Mas assim, é muito errado. Então ainda falta para a mulher autonomia financeira nesse processo todo, para encaminhar as candidaturas. As federais receberam mais. Por que as federais receberam mais? Porque os presidentes partidários têm interesse de somar na coligação, aliás, no chapão, que agora foi chapa pura, para eleger eles que já estão lá. Então, as mulheres federais receberam. As estaduais, eu não sei exatamente quantas, mas a maioria não recebeu nada. Nada, nada, nada. O MDB lhe auxiliou nesse sentido? Eu recebi uma ajuda da Nacional. Mas por conta da relação que eu construí, por conta da ajuda, inclusive, do Bezerra, que foi ponto crucial para isso, eu recebi da Nacional. Mas as outras mulheres não receberam ajuda. E muitos partidos, a maioria delas, não recebeu ajuda. Só as federais receberam. E das que tinham partido com fundo eleitoral mais gordo, né? Mais com sobra. As outras que tinham partidos menores receberam muito menos. Então, assim, precisa ter mais transparência nessa distribuição, precisa analisar melhor essa questão. Quando se trata de mulher, eu cheguei uma vez a dar essa ideia para o senador Wellington Fagundes. Eu acho que o fundo de mulher tinha que ser separado. Eu acho que o 30% de mulher, ele tinha que ser compartilhado entre os partidos, mas tinha que ser tratado de forma diferente, porque hoje quem estipula o valor que a mulher vai receber é o concorrente candidato masculino. Está errado. Acho que ainda precisa mais transparência, precisa melhorar isso. Eu cheguei a tentar fazer um movimento, mas poucas mulheres se prontificaram a participar para discutir exatamente essa questão do fundo, porque cada uma acaba... algumas interpretam como se a gente disputasse entre nós, e não é isso, né? Tem muito voto aí, como disse aqui o Lorenberg, quer dizer, quase 51% do voto de mulheres. Então, eu fiz 4,7% do Estado, olha o tanto de voto de mulher que sobra aí. E tem essa interpretação errônea que a gente compete entre nós. Não é assim. Então, acho que essa questão do financeiro impacta muito. Por isso que na Câmara, por exemplo, por que na Câmara a gente fez... você mencionou 91 mulheres, teve um aumento de 18% na Câmara. É muita coisa, muita coisa. Mas e, no estado de Mato Grosso, nas assembleias a gente não teve o mesmo êxito, vamos dizer assim, né? Vamos para o intervalo comercial. Eu ia chamar o Lorenberg para a pergunta aqui, mas aí ele vai fazer a perguntinha curta demais, que como sempre, né? Que ele anota naquela papel dele ali, então só que não, né? Sempre é uma... Aí, no próximo bloco, a deputada responde aí aos questionamentos de Lorenberg Alves. O Opinião dá um tempo e volta no instante só. Bem, cá estamos de volta ao vivo. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal. O www.gazetadigital.com.br tem muitas notícias fresquinhas por lá, viu? É só clicar e se informar muito bem. Por exemplo, olha só, a Justiça de Mato Grosso determinou que a Câmara de Cuiabá e também a Prefeitura da capital se manifestem sobre a cassação do vereador Tenente Coronel Pacola, que é do Republicanos, em até 5 dias. O parlamentar foi processado pelo Legislativo por quebra de decoro parlamentar após ter matado a tiros aí o agente do sistema socioeducativo Alexandre Miyagawa no dia 1º de julho deste ano. Na última sexta-feira, dia 7, o parlamentar ingressou com um recurso alegando diversas irregularidades e pediu a nulidade do procedimento realizado pelos vereadores. Entre os argumentos, Pacola contestou o prazo com que o processo tramitou na casa e também a participação da autora do pedido de cassação, que foi a vereadora Edna Sampaio, do PT, na votação. A par dos argumentos ventilados pelo impetrante, eu entendo prudente a manifestação das ditas autoridades coautoras, razão pela qual sobresto a análise da liminar vindicada
para, após a prestação dessas manifestações, ainda para tanto e considerando a necessidade de pronta e célere prestação jurisdicional, concedo de forma excepcional o prazo de 5 dias aí para que as referidas autoridades coautoras citadas em epígrafe se manifestem, segundo disse aqui a decisão. As manifestações das partes serão recebidas e analisadas pelo magistrado que decidirá por manter ou revogar a cassação do Pacola. Então, o ex-governador de São Paulo e também candidato a vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do PSB, afirmou que a estratégia para conquistar mais votos no Estado será conversar com o eleitorado e lembrá-lo que a qualidade de vida das pessoas, da população no caso, era melhor durante o governo Lula. Durante entrevista ao programa Tribuna da Rádio Vila Real FM, nesta segunda-feira, dia 10, Alckmin comparou as gestões e criticou o governo Bolsonaro. Lembrou que, nesses quase 4 anos, o governo federal construiu aí apenas 1.500 casas para a população de baixa renda. Abre aspas para ele. Nós estamos conversando com as pessoas, lembrando que no tempo do Lula, o país crescia todo ano uma média de 4,5%. A inflação ficava dentro da meta. A qualidade de vida das pessoas era melhor. O trabalhador, a dona de casa, podiam tomar aí café, almoçar e também jantar. O salário mínimo aumentava acima da inflação. E o jovem teve acesso à universidade, ao Instituto Federal. Então, é comparar e mostrar que vamos recuperar o país, fecha aspas, disse o Geraldo Alckmin. O Lorenberg, qual dos Alckmin é o verdadeiro? É o Lula que quer voltar para a cena do crime ou o que está dizendo que agora, no tempo do Lula, a vida era melhor? Olha, eu vou fazer apenas uma pequena observação, amigos ouvintes, amigo telespectador. Veja, em política, no jogo político, não existe inimigos, existem adversários políticos. Os adversários de ontem podem ser os grandes parceiros de hoje. É assim o jogo político eleitoral, que deveria ser em todo instante, em todo momento. Mas no Brasil, em muitos momentos, não o é. E o candidato ou político que vê no outro o inimigo, o espaço para o crescimento político desse candidato é muito pequeno. Porque no jogo político não existe inimigos, existem adversários. E o Alckmin, adversário do Lula, quando foi candidato à presidência da República, hoje é o grande parceiro do Lula para conquistar votos no interior do estado de São Paulo, uma vez que o PT tem muita dificuldade de conquistar votos no interior de São Paulo. Complicado. Aliás, o Lorenberg fala isso, ele está repetindo isso aqui agora, e eu vou fazer essa só observação, que eu não concordo com isso, Lorenberg, porque, ao contrário do que você disse, eu acho que o Alckmin é a grande pedra no sapato do Lula por conta disso. Não tem como desver as coisas, né? Não tem como apagar da memória a rivalidade. Não são as palavras fortes que o Alckmin disse, sendo crime, né? É a rivalidade sempre, né? E agora ele repetiu aqui exatamente ipsilíteres aquilo que o Lula tem falado no discurso, é coisa de marqueteiro. Está dizendo aí, porque o jovem tinha universidade, é porque não sei o quê, qualidade, tinha café da manhã. Então, eu acho que isso essa questão de se contradizer, de não ter coerência, para mim é o mesmo que não ter vergonha na cara. E eu acho que isso é um fator nesse mundo politizado que nós estamos hoje, que o brasileiro está mais politizado, né? Está sabendo tudo de política. É a opinião que eu tenho, só para fazer um contraponto ao que você disse aí. E eu queria até puxar aqui a Janaína,
que para esse tipo de conversa aqui, deputada, o que você tem observado nesse processo eleitoral? Está aí o Alckmin aqui no Estado falando que o discurso, aquele mesmo discurso do Lula, né, partindo, tendo como mira a população mais pobre, né, pegando pelo estômago, negócio de ter comida e tal. Como é que você avalia isso? Isso vai ser o diferencial? E outra coisa, eu chamo de incoerência, acabei de falar uma coisa aqui, vergonha na cara, porque é o que eu particularmente penso, mas eu acho que isso hoje é o principal crime quando um político comete, né? Quando ele fala uma coisa e não sustenta daqui a 5 minutos. Eu até concordo, em partes, Paulo, com o que o Lorenberg disse. Acho que dependendo do tamanho, do comprometimento, né, que você tem com relação a essas críticas que você faz contra o adversário, é possível depois caminhar junto. Agora, quando elas chegam ao nível, muitas vezes ela chega a esse nível, que é impossível depois você andar ao lado desse candidato. Eu me vejo assim com alguns adversários que eu tenho, assim, que infelizmente as coisas ficaram tão ruins e tão acaloradas que impossibilita pensar em caminhar juntos. Mas o tempo também é senhor da razão, né? Então, eu vejo que essa aliança é uma aliança mais anti-Bolsonaro do que uma aliança de bom relacionamento da esquerda, vamos dizer assim. Até porque o Alckmin nunca foi de esquerda, né? Mas nesse momento se posiciona mais como um anti-Bolsonaro. Aos meus olhos, assim, ele, como uma parcela da população, tem escolhido ou anti-Bolsonaro ou anti-Lula. E isso a gente tem sentido. Um eleitor do Bolsonaro, por exemplo, que não gostaria de votar nele, mas vota nele porque jamais votaria no PT e vice-versa. Então é uma eleição muito polarizada. E essa eleição, ela criou alianças que ninguém imaginava. Né? E do mesmo jeito que a gente está vendo essas alianças com a esquerda, a gente tem visto também na direita. Pessoas que a gente não imaginava que pudessem estar hoje com o Bolsonaro e estão. Agora, uma coisa que eu tenho tentado tomar cuidado é exatamente no que você disse, Paulo, é com o que eu falo dos meus adversários. Porque você inviabilizar, como disse o Lorenberg, qualquer tipo de aliança é muito ruim para quem quer crescer na política futuramente. Então, eu tenho evitado construir inimigos, sabe? E manter só nessa posição de adversários. Porque se a gente perde a cabeça, às vezes, você pode inviabilizar depois uma construção importante. Na eleição agora mesmo do Bolsonaro, a gente até, no intervalo, você me perguntava sobre os grupos políticos, está se organizando agora um grupo de mulheres em prol do Bolsonaro. E aqui nós temos grupos que já votaram no PT e não votam mais. Inclusive, eu ouvi de algumas pessoas, enquanto eu passei aí pelo Estado, durante a minha eleição, eu ouvi de algumas pessoas, olha, eu votava no PT quando eu não tinha informação. E isso é muito verdadeiro, porque até surgir a Lava Jato e até surgir outras operações e vir à tona tudo que acontecia no governo do PT era muito desconhecido para a gente. Como funcionava Brasília, como Brasília era, a postura de cada um dos partidos. Então, muita gente mudou de lado mesmo, e isso teve dos dois lados. Então, eu acredito muito que agora é o momento de agregar, né? E eu tenho dito isso, principalmente em prol da candidatura do Bolsonaro. Não está na hora da gente tirar aqui, fazer um exame de sangue para ver o sangue de cada um de que cor é. Mas é de você tentar atrair apoios que pensem, como nós pensamos hoje, de que a candidatura do Bolsonaro, por exemplo, é a melhor candidatura para o estado de Mato Grosso. Agora há pouco mesmo eu gravava um vídeo, Lorenberg, e eu pontuei as principais economias de Mato Grosso. Qualquer um que der um Google aqui que está nos assistindo vai encontrar lá. Agricultura, pecuária e extrativismo. O que é extrativismo? É o setor de base florestal, o setor de base mineral, dentre outras. Então não tem hoje uma melhor opção para o estado de Mato Grosso que não seja o Bolsonaro presidente. Isso foi algo de que eu me convenci. Né? Porque assim, é difícil você defender algo que você não acredita. Então ninguém chega aqui agora e fala, ó, Paulo, agora você vai defender o PT. Não vai dar certo, né, Lorenberg? Não vai dar certo. Nesse caso específico, não mesmo. Não vai dar certo. Então, isso é porque, assim, a gente tem que se convencer de algo através das informações que a gente recebe. E hoje eu vejo que o estado de Mato Grosso está fadado a um regresso econômico, vamos dizer assim, caso o Lula retome o poder. Qual é uma preocupação muito grande que eu tenho? Na gestão do PT, nós tivemos mais demarcações de territórios indígenas.
Não que a gente não considere nossos irmãos indígenas, claro que nós consideramos. Eu, inclusive, só acho que uma das poucas que tem assessoria voltada só para indígenas. Mas a gente quer o indígena independente, financeiramente, produzindo e não com mais terras, principalmente terras produtivas, que vocês viram aí, devem ter acompanhado, na Amaratsuede, que é a antiga Suiamiçu, que eles chamam ali na Araguaia, que foi preso o cacique e o representante da FUNAI num esquema gigantesco financeiro, arrendando propriedade indígena, que não era mais indígena há pouco tempo atrás, e no governo da Dilma voltou a ser indígena, área produtiva. Já tinha cidade lá, escola, tinha tudo mais. E outra coisa também, as reservas legais. Ah, mas nós somos contra o meio ambiente em Mato Grosso? De forma nenhuma. Nosso estado hoje tem condições de duplicar e até triplicar, olha só o que eu estou falando, a produção agrícola, Lorenberg, sem derrubar mais uma única árvore. Ah, por que isso? Por conta agora dos auxílios tecnológicos que vão em conformidade com o meio ambiente, fazendo produzir mais, utilizando menos terra. Então, acho que o Brasil e o estado de Mato Grosso só tem a ganhar com o Bolsonaro e a gente tem que sair desse radicalismo e desse ódio um com o outro. Não precisa, eu não preciso aqui perder um minuto meu falando mal do Lula para dizer o porquê que eu sou Bolsonaro e para convencer alguém a votar no Bolsonaro. Ok. E sem falar das invasões que diminuíram muito, né? Aqui no estado, se eu não me engano, Paulo, é bom você falar disso, nos últimos 4 anos, se eu não me engano, não chegou a 10 propriedades invadidas. Então, é um número significativo, né? Comparado com os anos anteriores, é muito significativo. Professor Lorenberg, ia tomar água, né? Mas pode fazer pergunta agora. Eu pensei que ia pro... Não. Vou voltar aqui. Deputada, tem um outro tema que eu gostaria muito de ouvi-la a respeito. É um trecho que eu encontrei no Gazeta Digital do dia 8 deste mês. Entre aspas, tentar driblar o núcleo conservadorismo dos próprios colegas será um dos desafios da deputada Janaína Riva na disputa pela presidência da Assembleia Legislativa. Fecham aspas. E aí vem a minha pergunta. A senhora já está pedindo votos para os colegas ou não pretende ser candidata à presidência da Assembleia Legislativa? Muito boa essa sua pergunta, porque assim, quando eu falo sobre conservadorismo, eu não estou falando de questões de gênero ou sexistas, tá? Então, quero deixar isso muito claro. Eu não estou falando aqui de deixar de votar em mim por ser mulher. Eu estou falando principalmente pela política do continuismo. Tá bom do jeito que tá bom do jeito que tá, e fica do jeito que tá. Esse conservadorismo de querer se manter do jeito que está e sem pensar em renovar, sem pensar em melhorar, sem pensar em mudar. Eu penso que a mudança com responsabilidade ela é sempre bem-vinda. Tanto é que, por exemplo, eu não pensaria e não pensei em ser candidata, Paulo, à mesa diretora nos meus primeiros 4 anos. Porque eu era uma menina, ainda tinha muito a aprender, tinha acabado de chegar na Assembleia. Como eu vejo que agora muitos dos novatos que acabaram de ganhar a eleição também pensam assim, e pensam corretamente. Não dá para você chegar na Assembleia e falar assim, eu quero ser presidente da Assembleia, eu quero ser primeiro secretário. E quando eu falo sobre esse conservadorismo, é um medo de mudar, é um medo da mudança. E talvez até sim um pouco de receio pela minha ainda pouca idade, né? Eu continuo sendo uma das mais jovens da Assembleia, eu acho até que agora eu sou mais jovem que o Ulisses. Não se reelegeu, não foi candidato, né, deputado estadual, pelo fato de ser mulher, mas não exclusivamente por isso, não pelo motivo do sexo, gênero, é o contexto todo. A Assembleia, nós temos uma oportunidade, eu tenho conversado muito sobre isso com o Botelho e com o Max. É preciso a mesa diretora girar. A gente tem que abrir oportunidades, não só entre nós 3, mas entre os outros deputados também que querem entrar na mesa. Enquanto não sair dessa mesa só Botelho e Max, só Botelho e Max, só Botelho e Max, ninguém aqui cresce. E isso é muito ruim. Eu já cheguei, inclusive, a dizer para eles, Lorenberg, vou falar para você, eu mesma, se um dia chegar a ser presidente, eu não quero retomar essa história de reeleição e acredito que a mesa ela tem que ser cíclica. Foi primeiro secretário, só pode ser uma vez e só pode ser uma vez presidente. Porque a gente não gira a roda e ela precisa girar. Precisa vir os novos e a gente precisa abrir espaço. Então agora, no meu 3º mandato, com 8 anos já como deputada, eu tenho dito a eles que eu quero ser ou presidente ou primeira secretária.
Ah, mas Janaína, você vai se descabelar, vai brigar por isso? Eu acho que essa deveria ser uma pauta, não só minha, de toda a Assembleia. Quer dizer, porque só eu tenho que defender, Paulo, que a mesa mude e os outros 21, fora eu e os outros 2, né? Os outros 21 não. Eu acho que essa tem que ser uma pauta da Casa e dos deputados. Eu um dia disse aqui no programa, Lorenberg, Rio Grande do Sul, eles escolhem os 4 presidentes e cada ano assume um. Isso é bom para a transparência, isso é bom para a democracia, isso favorece porque cada um quer ser melhor do que o outro. Quer dizer, eu vou assumir, eu quero fazer melhor do que quem estava antes de mim. Vou tratar melhor os deputados, vou melhorar a qualidade da Assembleia, vou trazer mais tecnologia. E é isso que eu gostaria de fazer. Mas eu não quero que essa seja uma briga minha contra Max e Botelho. Eu quero que essa seja uma bandeira de todos os deputados. Hoje sou eu ali, como mais votada, única mulher, 2 vezes a mais votada, que estou buscando meu espaço. Mas se a gente não girar essa roda, pode ser que na próxima eleição, que eu não vou estar mais na Assembleia, já me decidi com relação a isso, foi minha última eleição como deputada estadual. Essa foi a última para estadual? Para estadual foi a última. Pode ser que numa próxima eleição, seja um deles também, novamente, está lá o Botelho Max e não sai. Porque o poder hoje do primeiro secretário do presidente é tão grande que se eles quiserem, eles ficam lá por 20, 30, 40 anos. Então precisa girar e a mesa, principalmente, acho que vocês vão concordar comigo nisso, ela tem que ser um exponente para a pessoa passar por ela e mirar novos rumos. Quer dizer, passou por ali, ou você vai a federal, ou você vai a senadora, ou você vai a governadora, ou você vai a vice. Mas não pode ser um cargo vitalício permanente, porque é muito difícil uma pessoa que está na mesa perder uma eleição e aí voltando, impossível não sair, não estar na mesa. Ou seja, você já está brigando, se articulando, vamos trocar brigando, né? É isso, melhor. Se articulando para presidência ou primeira secretaria? Eu estou... Presidência. Não. Eu estou me articulando, é mais humilde do que a presidência. Eu estou me articulando para entrar na mesa, seja como primeira secretária ou presidente. Agora, o que eu estou aguardando é exatamente isso, que os novos deputados, que os deputados tenham essa consciência, Paulo. Porque essa briga não pode ser só minha, Lorenberg. Se for só minha, fica desproporcional. Tem que ser um entendimento dos deputados que a coisa precisa ser cíclica. E eu já disse a eles, é meu último mandato como deputada estadual. E para estar falando isso aqui ao vivo, você sabe que é uma decisão 100% tomada. Então assim, Janaína, mas você quer ser o quê? Governadora, senadora? Vai depender do contexto. Você falou aqui uma vez aqui, eu te perguntei... Falei para você o seguinte, eu tenho um sonho, né, de ser governadora. Mas eu vou ser candidata quando eu tiver viabilidade. Se for daqui a 4 anos, é excelente. Mas se não for, eu tenho que ter outros caminhos. Mas não mais deputada, Paulo, porque senão eu começo a me apiquinar. Eu começo a regredir, ao invés de progredir e crescer. Ok, então tá, né? Vamos ver que, aliás, vai vir uma briga aí na Lorenberg pela frente aí, Janaína. Eu falo briga, mas é articulação, viu? É briga mesmo. Você viu como eu tô mais calma, né, Paulo? Janaína, Botelho falou aqui o todas Max. as letras, né? Max, quem mais? Nininho. Mas principalmente os dois, o Max e o Botelho, querem Não, também. não querem, só pensam nisso. Eles só pensam naquilo. Naquilo lá, né? O Opinião vai dar um tempo só e volta já com Janaína Grace. Paulo adora isso. Riva. Você ama, né? Agora a Janaína Grace Riva Fagundes. Ela não gosta do Grace. A mulher não gosta do Grace. Não sei o nome tão bonito. Opinião vai para o intervalo e volta no instante só. Cá estamos de volta. Você está assistindo a Opinião. Aqui é o terceiro bloco. Aliás, estaria aqui hoje, né? A gente até achou que estaria aqui o prefeito de Juara, que a gente andou conversando mais cedo, que é o Carlos Sirrena. Agora está no União Brasil. Ele não teve condições de vir aqui, né? Ele bateu um grande apoiador da Janaína, lá de Juara, prefeito de Juara. Mas assim, numa outra oportunidade a gente bate um papo com ele aqui. Olha, o recado agora é da Maxlog. Um recado muito importante para você. Acompanhe. Olha, o meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias.
Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita a Maxlog pelo 65 3611 6900. Maxlog, excelência em logística. Retomemos aqui a entrevista com a Janaína Riva, a deputada mais bem votada, mais de 82 mil votos nesse pleito agora passado. O deputado, antes de mudarmos de assunto sobre essa questão eleitoral, eu só queria, passou batido, eu ia fazer essa pergunta lá atrás. A Simone Tebet disputou, ficou em terceiro, né? Terceiro lugar e está apoiando o Lula, declarou apoio ao Lula nesse segundo turno. E você é do MDB e tal, e essa coisa da mulher e tal. Eu queria que você fizesse uma breve análise sobre isso, o apoiamento dela ao Lula. Não é um efeito cascata, obviamente, não é impositivo, mas por que você também não está seguindo? Até eu fiquei feliz, né, que o partido resolveu liberar, né, dessa vez, porque eu tinha um certo temor de que o partido exigisse esse apoio e não ia ter, né? Não ia ter não só da minha parte, mas acho que vocês viram também o Juarez Costa apoiando agora, o presidente Bolsonaro foi num ato e tudo mais, que é deputado federal do nosso partido, se pronunciou também sobre isso. Eu, desde o primeiro turno, quando eu decidi apoiar o Bolsonaro, é porque eu sabia que tinha uma tendência de, no segundo turno, a Simone e o partido apoiar o Lula. E para o estado de Mato Grosso, como eu disse agora há pouco, esse apoio de presidente, para mim, restou poucas opções. A opção que eu vi, que é condizente com o nosso estado, é o Bolsonaro. Então, não via outra opção. E eu disse muito também, e eu falei sobre isso, muita gente não se atentou, Lorenberg, que as candidaturas femininas presidenciais, elas iam utilizar bastante recurso do fundo eleitoral e era recurso que saía de onde? Das candidaturas femininas. Então, eu falei sobre isso lá atrás, a imprensa, Paulo, muitos não deram destaque a isso, mas as candidaturas femininas, tanto a do MDB como a do União Brasil, elas usaram fundo eleitoral, que seria um fundo eleitoral, poderia ter eleito mais mulheres estaduais, mais mulheres federais. Sim. Então, nada, não sei quanto consumia exatamente, mas me disseram que seria mais de 30 milhões. Esses 30 milhões investidos numa candidatura que a gente sabia que não ia a lugar nenhum, porque já estava polarizado, Lula e Bolsonaro já estava no primeiro turno. Esse recurso que saiu daí era recurso que poderia ter ido para toda a chapa de mulheres do MDB, para toda a chapa de federais do MDB, e a gente poderia ter melhorado os nossos números no Congresso. Aí, esses dias, eu não concordo com os posicionamentos dele, até porque ele é Lula, eu sou Bolsonaro, mas eu li no Instagram do Renan Calheiros e ele disse exatamente o mesmo que eu estou falando para vocês aqui agora, que a candidatura da Simone é uma candidatura que, de certa forma, trouxe prejuízo eleitoral às nossas proporcionais. Então, assim, eu não apoiei no primeiro turno, com certeza não vou seguir no segundo turno, até porque eu já estava com o Bolsonaro e o partido tinha me liberado, como liberou outros deputados também, mas lamento porque eu sinto que esse recurso poderia ter feito a diferença para a bancada do MDB ser ampliada no Congresso e ter aumentado o número de mulheres eleitas. A nossa bancada continua do mesmo tamanho. Agora, eu não sei nem se diminuiu com relação à passada, mas se não diminuiu foi por ali. 40 e poucos deputados. Quer dizer, a gente podia ter feito mais de 50 se tivesse investido, de fato, nas proporcionais e nas mulheres. Lorenberg, tem que ser curta. Você tem curta aí, não? Deputada, tem uma questão que eu gostaria muito de ouvir um balanço seu. É o artigo 26, inciso 8º da Constituição do Estado, que obriga a Assembleia Legislativa a fiscalizar, a controlar as ações do Poder Executivo. Qual é o balanço que a deputada Janaína Riva, que vai para o terceiro mandato, tem
sobre esse papel e o desempenho da Assembleia Legislativa no que diz respeito ao artigo 26, inciso 8º da Constituição Eu do vou te Estado. pedir para responder isso aí em 1 minuto, deputado. Não, vai ser rapidinho. A Assembleia melhorou muito nesse aspecto. Hoje a gente tem assessorias lá específicas para isso. Então, eu estou muito satisfeita, por exemplo, nós temos uma assessoria específica para orçamento, que tem feito um acompanhamento de tudo quanto é gasto do governo do Estado, e a gente vai continuar a fazer agora nos próximos 4 anos. A gente quer até melhorar essa equipe. Então, Lorenberg, eu sinto que a Assembleia faz bem esse papel, mas a gente pode melhorar a qualidade. E acredito com esses novos, por exemplo, vou citar um aqui que é amigo de todos nós. Guilherme, nosso ex-secretário, meu Deus, do governo de Dante de Oliveira. Miller. Guilherme Miller. Esses dias ele deu uma aula para a gente lá. Então, assim, a gente tem melhorado, mas eu acredito que a Assembleia pode melhorar ainda mais nesse aspecto da fiscalização e do acompanhamento orçamentário também do governo do Estado. Deputada, Tive que responder correndo? teve que responder correndo, porque aqui tem alguém buzinando no meu ouvido, que se não encerrar aqui, aí Quem manda? rola a cabeça aqui. Obrigado demais por ter vindo aqui, Janaína. Queria falar dos 15 sindicatos, mais de 15 sindicatos que te apoiaram e muito mais, mas já fica aqui a dica, né, para a gente falar sobre isso mais e muitas outras coisas que a Trabalhar na Laurinha... interlocução junto ao governo do Estado. É isso que eles querem, eu vou ajudar. Eu acredito que agora o Estado no verde dá para fazer mais, né? Obrigado, viu? Parabéns pela eleição e que você honre aí os mais de 82 mil votos. Obrigada, Paulo. O desafio agora é daqui para mais, né? Se Deus quiser, construir um futuro na política diferente. Obrigada a vocês. Obrigado. Obrigada a todos os telespectadores da Opinião. Obrigado, Lorenberg. Sempre um prazer e uma honra estar ao seu lado. Laura Petralha, obrigado também, assessora de imprensa, o colega lá que eu esqueci o nome, que está ali também. Felipe. Felipe, né? O Lorenberg, então, até amanhã, né? Até amanhã. Deputado federal reeleito, Emanuelzinho, ao vivo às 7h40 da noite aqui. Vamos falar mais de MDB e mais de política com o Emanuelzinho. Amanhã. Até lá, fica bem. Fique com Deus também.